Bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde em Primeiro Lugar. Como é habitual, temos connosco o comentador residente, Dr. Joaquim Couto. Bom dia, doutor. Bom dia aos ouvintes também. Hoje, o nosso tema é saúde em todas as políticas. Em 2013, após um debate promovido na 8ª Conferência Global sobre a Promoção da Saúde em Helsínquia, foi recomendada a saúde em todas as políticas. Em que é que consiste esta medida? Bem, a saúde em todas as políticas é quase um chavão e uma máxima, diria, no momento presente ainda muito utópica, porque depende da organização dos Estados e dos governos e também depende, obviamente, da vontade política desses Estados, desses governos, alterarem os seus sistemas de saúde em função da realidade concreta do século XXI. Estamos em 2024. E os sistemas de saúde que existem na Europa, e são os mais evoluídos, obviamente, foram criados no pós-guerra, essencialmente, e depois não evoluíram correspondentemente com a evolução sociopolítica e organizacional dos respectivos Estados. Repare que depois da Segunda Guerra Mundial nós tivemos um plano Marshall para recuperar a Europa, tivemos a criação da União Europeia, com sucessivos avanços e recuos na sua organização de poder e nos seus orçamentos comunitários, e até para ser resumido, e até aos nossos dias, não houve essa adaptação à realidade concreta. Porquê? Porque, a seguir à Segunda Guerra Mundial, a grande preocupação dos Estados, dos governos e das populações da Europa era a cura da doença, resolver os problemas resultantes da guerra, resolver os problemas crónicos que foram sucessivamente aparecendo nos anos seguintes, como consequência da guerra ou não, e não tanto a preocupação pela prevenção e pela promoção da saúde. Ora, nos dias de hoje, a população europeia, pelo menos, e dos países ocidentais em geral, os chamados países ocidentais, onde se inclui a Nova Zelândia, o Canadá, os Estados Unidos, a América Central e a América do Sul, para falar apenas nestes, aquilo que acontece é que as populações são muito mais exigentes, têm agora preocupações de longevidade que não tinham há 50, 70 anos, e os sistemas de saúde têm sido muito conservadores nesta matéria, portanto, da sua organização e da sua evolução, e Portugal não foge à regra. Não obstante, o Serviço Nacional Português, o Serviço Nacional de Saúde português, é dos melhores da Europa, com problemas, com dificuldades, com subfinanciamento, mas mesmo assim ainda é considerado como um dos melhores serviços de saúde nacionais. Por isso, voltando ao princípio da questão, a saúde em todas as políticas é uma máxima que procura promover a saúde e, ao mesmo tempo, curar a doença quando ela aparecer. E qual é que é o papel do Governo na promoção da saúde da população? Bem, aí temos uma panóplia muito grande de ações que não foram feitas e não estão a ser feitas. Casuisticamente foram desenvolvidas algumas ações, por exemplo, estou-me a lembrar que em 2016, não me lembro bem, foi desenvolvida uma grande ação por parte do Ministério da Saúde e por parte de algumas empresas no sentido de diminuir o sal no pão, por exemplo. Mas foi uma ação casuística, aconteceu aquilo, depois praticamente morreu a seguir. Por exemplo, foram desenvolvidas algumas campanhas, há 30 ou 40 anos foram desenvolvidas campanhas do controle da natalidade e, portanto, da organização familiar e, portanto, no sentido de criar aqui alguma regras no sentido da evolução da população portuguesa. Isto está tem muitos anos, tem 30 ou 40 anos. Mas uma política em que o cerne da questão seja a saúde em todas as políticas, portanto, não foi implementada. Eu ainda ontem, por exemplo, participei eu estou sempre em formação, procuro atualizar-me, e ainda ontem estive numa formação daquilo que hoje também se chama o anti-aging, ou seja, o envelhecer com qualidade, ter uma idade biológica mais baixa que a idade cronológica, que essa ninguém, a idade cronológica
Não dá para controlar. Não dá para controlar, Anda sempre para a frente. é o tempo a correr. Mas a idade biológica dá, portanto, ou seja, o que nós queremos é ter saúde e chegar portanto, à terceira idade, como se chamava, ou à quarta idade, com saúde, envelhecer com qualidade, como eu disse aqui há dias também, poder ver uma pessoa com 80 anos, ou 85 ou 90, a brincar com os netos, bisnetos ou trinetos no parque infantil, sem andar carregada com um saco de medicamentos, ou uma máscara, ou uma coisa qualquer, ou uma cadeira de rodas. Ou seja, sendo que algumas destas situações são inevitáveis e são, obviamente, possíveis e acontecem, como todos nós conhecemos. Mas isso implicaria, a saúde em todas as políticas, implicaria uma reforma profunda do Serviço Nacional de Saúde e uma implicação de todas digamos assim, as temáticas governativas, uma implicação num processo global de saúde. Porquê? E aí é que está, digamos assim, o cerne da questão. Porque a maioria das causas da doença e a maioria das as causas que promovem a saúde não dependem do Ministério da Saúde. Eu dou 2 ou 3 exemplos muito simples que os ouvintes perceberão rapidamente. Por exemplo, a nossa saúde respiratória, do nosso sistema pulmonar, depende muito da qualidade das nossas casas, da qualidade do ar e da qualidade até do ambiente de trabalho onde as pessoas trabalham. E também depende da qualidade de transportes públicos, se são muito poluentes ou pouco poluentes. E, portanto, já estamos a ver, transportes públicos não dependem do Ministério da Saúde. Pois. A legislação e o controle da qualidade do ar das nossas casas não depende do Ministério da Saúde. Mas podemos ir avançar para outros exemplos. Por exemplo, um aeroporto. Um aeroporto com entrada e saída de aviões é digamos assim, um centro altamente poluído por causa da queima dos combustíveis fósseis dos aviões e até muitas vezes por outros fenómenos de emergência que acontecem com os aviões quando é necessário, por exemplo, despejar o combustível por qualquer motivo. Ora, isso não depende do Ministério da Saúde, depende, neste caso concreto, do Ministério dos Transportes ou das Infraestruturas. E, portanto, o que é que isso implicaria? Isto a nível de estrutura, macroestrutura governativa, Pois. que era... Ou seja, resumindo, qual é que seria a correta política de saúde? A correta política de saúde seria a par do sistema que temos atualmente, não é? Centros de saúde, hospitais de referenciação, medicina altamente tecnológica nos hospitais centrais, a par disso e com a mesma prioridade e com a mesma valia orçamental, teria de haver uma outra política paralela em que os vários ministérios estariam envolvidos, o Ministério do Ambiente, o Ministério da Economia, o Ministério dos Transportes, para não falar de outros, sei lá, todas as outras áreas governativas teriam de ter, digamos assim, os 2 carris de um comboio, teriam também de ter uma política de saúde paralela em que eles estavam implicados, no fundo, uma comissão intergovernamental em que o objeto era a promoção da saúde de acordo com as competências de cada um deles, mas uma política de médio e longo prazo, a 10 anos, a 15, em que os vários ministérios, os vários interesses em jogo, empresariais, farmacêuticos, profissionais... Até mesmo o próprio da educação, para as pessoas aprenderem desde certo, novas... o Ministério da Educação, obviamente, teria que estar envolvido, porque, já lá vou, teria que estar envolvido. Ou seja, ter-se-ia a criar, porventura, um Ministério, não um Ministério da Saúde como ele está atualmente, mas um Ministério muito mais alargado, onde estariam integrados representantes dos outros ministérios para a promoção da saúde e para a cura da doença, quando ela aparecesse. Ora, como isso não é feito, há dois corolários, desde logo, importantes nesta matéria. Primeiro, há muitas doenças que podiam ser evitadas e não são evitadas. Ponto 1. Ponto 2. Como não foram evitadas pela organização, pelo Estado, a seguir, numa fase posterior, o Estado vai gastar uma pipa de dinheiro para curar. Pois, e muitas vezes não consegue curar. Exatamente, e muitas vezes não consegue curar, portanto acaba por não conseguir curar. Então eu ontem estive nessa formação sobre um anti-aging, no fundo sobre suplementação alimentar para evitar, para a melhoria da saúde e evitar
chegar a velho mais novo, no final de contas, chegar a velho mais novo, em termos biológicos. E digamos que ventilámos esta questão, também, embora de um modo generalista, no sentido de ir criando aos poucos um movimento, digamos, popular, um movimento das pessoas, porque se isto for explicado bem às pessoas, as pessoas passarão a exigir que o sistema de saúde seja reformulado neste sentido, com estes objetivos de promover a saúde e curar a doença. E no caso concreto, estamos a falar de interesses farmacêuticos, que também estão envolvidos, obviamente. Pois, porque se as pessoas todas tiverem saúde, não vão precisar dos medicamentos. E se os medicamentos, ainda por cima, forem medicamentos biológicos, medicamentos naturais, que não têm efeitos secundários e, portanto, não têm necessidade de ser patenteados, como atualmente são patenteadas as moléculas e a maioria dos medicamentos que estão no mercado. Portanto, ok, isso implicaria também aqui, obviamente, uma conciliação de interesses, porque é necessário fazê-lo. Portanto, os Estados modernos vivem essencialmente dos equilíbrios, da regulação e da compatibilização entre os interesses gerais do Estado, os interesses empresariais, os interesses políticos internacionais, o interesse dos sindicatos, o interesse... Enfim, há aqui um conjunto de interesses que é necessário, obviamente, dialogar, que é necessário conciliar para que as coisas corram bem. Ora, é isso que também tem falhado. Portanto, cada um corre por si e, portanto, ao correr por si, acaba por abalroar, digamos assim, o vizinho, ou quando eu falo no vizinho, o interesse que devia ser conciliado. Como é que isto podia ser reformulado? Por exemplo, há bocado falávamos disso, os centros de saúde, obviamente, que tinham de ter uma base digamos assim, de trabalho e uma base de atuação muito mais alargada do que aquela que têm. Tinham que ter saúde oral, por exemplo, tinham que ter ginecologia, obstetrícia, tinham que ter... Pois, essa é que é a questão. As especialidades, cada vez mais, não deixando de existir, tinham que estar integradas. Hoje já há muito trabalho feito nessa matéria, por exemplo, os hospitais centrais, como sei lá, o Hospital de Braga, o Hospital de São João, e até aqui no Santo Tirso não sei, mas sei que nos hospitais centrais, São João, por exemplo, e Braga, as decisões sobre uma determinada patologia ou de um determinado internamento ou um determinado doente que lá está, já são feitas reuniões de grupo em que agregam as várias especialidades em causa para tomarem decisões e para promover, digamos assim, a terapêutica e o acompanhamento deste tipo de doentes. Mas estamos sempre a falar no pós-doença. Nunca estamos a falar no antes da doença. E antes da doença é que há muito trabalho para fazer, nomeadamente, como eu estava a dizer, ao nível dos centros de saúde, na base, para diminuir depois a referenciação para os hospitais intermédios e para, então, só depois de uma boa seleção, é que chegam aos hospitais centrais, onde está, de facto, a alta tecnologia, muito cara, onde estão medicamentos caríssimos também e onde está, digamos assim, eu diria, a investigação científica mais evoluída na cura da doença. Estamos sempre a falar na cura, mas obviamente que num sistema destes, como eu estava a dizer, em que a cura da doença segue ao mesmo ritmo da prevenção da doença, portanto, na promoção da saúde, se estes dois carris estiverem bem oleados, tiverem o financiamento adequado, tiverem os profissionais adequados, então isto, num espaço de 10 anos, era possível melhorar francamente o Serviço Nacional de Saúde, diminuir os custos globais em função destas políticas. É possível, obviamente, que todos nós chegássemos a velhos mais novos, portanto, com muito mais saúde. Portanto, não é preciso ser médico para perceber que se chegássemos aos 80, 85 ou 90 anos, se chegássemos com muito mais saúde do que se chega atualmente, globalmente, obviamente que havia uma melhoria, beneficiavam todos, não é? Toda a gente beneficiava. Isto é como um carro, não é? Vê-se muitos carros muito antigos, bem estimados, porque são estimados. A nossa saúde é a mesma coisa. Se estimarmos, não é? Dura muitos anos, senão temos de trocar de carro. É um bocado isso, ou seja, mas nós aceitámos isso muito bem para os carros. Fazemos manutenção, fazemos as revisões, fazemos isso tudo. Mas também se não fizermos as revisões e as manutenções até eles não
são mais problemas. Pronto, Lá está, é a prevenção da doença do carro. A prevenção da doença do carro. Ora, imaginem que tínhamos um sistema idêntico para a saúde, que éramos obrigados a ir à revisão. A ir à revisão se calhar, acho que, não sei se o caminho será esse, mas se calhar... Todos os anos tínhamos que ir à inspeção para ver se estava tudo em ordem. Exatamente. Ou seja, já se faz alguma coisa disso, por exemplo, no rastreio e no diagnóstico precoce de algumas doenças, nomeadamente oncológicas. Já se vai fazendo alguma coisa disso. Mas não com esta perspectiva da saúde em todas as políticas. Faz-se mais com a perspectiva de melhorar o atual sistema. E de encontrar a doença para curá-la. Exatamente, de encontrar a doença para curar mais depressa. Pois. Ou mais precocemente. Mas a questão tem que ser vista ao contrário. Ou seja, ora, se eu tenho 10 milhões de pessoas e quero que o sistema funcione na promoção da saúde, então eu tenho que alterar o sistema atual. O atual sistema não está preparado para a saúde em todas as políticas. Pois. As políticas corretas visam então uma equidade no tratamento da saúde. Através da Declaração de Adelaide foi expressa essa necessidade. Que declaração é esta? Esta é uma declaração, ou seja, estamos a falar de um fórum internacional ligado à Organização Mundial de Saúde que propôs exatamente aos Estados que implementassem a saúde em todas as políticas. Entretanto, foi feita uma experiência destas na América do Sul, América Central, agora nem sei dizer bem, só que, como eu dizia no princípio, isto necessita de um diálogo e de uma conciliação de interesses, de uma regulação de interesses em jogo, e passados 7, 8, 10 anos depois da declaração, fazendo o ponto de situação dos avanços e recuos, digamos assim, dessa máxima, dessa diretriz, um país não fez porque não tinha dinheiro, outro país não fez por isto ou por aquilo, como acontece, nós vemos todos os dias na televisão, não é? Por exemplo, na União Europeia, decide-se determinadas políticas, decide determinadas coisas, mas depois há um país que não cumpre, há outro que não pode, há depois ali muita conciliação entre os Estados e as coisas, algumas políticas acabam por morrer. Foi o que aconteceu a esta política, a saúde em todas as políticas. A recomendação foi feita, mas como não é uma recomendação imperativa, vinculativa... É só recomendada e não obrigatória. Essa é recomendada e não é obrigatória, portanto, a maioria dos Estados, movidos por outros interesses, outros superiores interesses, e movidos pela influência dos meios internacionais, acabaram por não desenvolver a saúde em todas as políticas. Infelizmente, com prejuízos para todos nós. Prejuízos para todos nós em termos de saúde, longevidade e qualidade de vida. Mas, obviamente, que há certeza, organizações, empresas e instituições que ganharam muito dinheiro com a manutenção deste Estado. Pois. Como é que no atual sistema, falando de Portugal, como é que se consegue garantir o tratamento igual a todas as pessoas se algumas nem médico familiar têm, não tendo sequer acesso aos cuidados primários de saúde? Pois, estamos a falar do mesmo, ou seja, para termos um Serviço Nacional de Saúde tendencialmente gratuito, reparemos que os portugueses já gastam em saúde, se somar tudo, os medicamentos, a saúde oral, enfim, um conjunto de outras matérias que globalmente se incluem como despesas de saúde, a despesa per capita em saúde dos portugueses, não obstante termos o nosso Serviço Nacional de Saúde, já é um gasto em média superior à média da União Europeia. Ou seja, o Serviço Nacional de Saúde da Bélgica ou da Holanda não diz lá que é tendencialmente gratuito, mas mesmo assim eles gastam menos dinheiro per capita do que nós, que o nosso, aparentemente, seria gratuito ou tendencialmente gratuito. Mas porquê? Será que eles investem nessa prevenção e nós não? Ora bem, era isso que eu ia dizer. O que é que acontece? Acontece que é do domínio público que o nosso Serviço Nacional de Saúde, durante os últimos 20 anos, teve um déficit muito grande de recursos humanos, tendencialmente. O planeamento da formação dos enfermeiros médicos e todos os técnicos da saúde não foi o mais adequado e, portanto, há picos em que estão em excesso e há picos em que não há profissionais de saúde suficientes. Há muitos Portanto, a primeira medida é que todos os portugueses têm de ter médico de família.
Tem de ter médico de família. Ora, isso implica negociação com os sindicatos por causa da questão remuneratória, dos horários de trabalho, ambientes de trabalho, enfim, implica, como eu dizia, uma reforma profunda do Serviço Nacional de Saúde que não foi feita. Aquilo que foi feito o ano passado, em 2023, são remendos em pano velho. Não foi uma reforma, digamos assim, para a saúde em todas as políticas, e não foi uma reforma sequer no atual sistema para resolver os problemas globais, porque eles continuam. Ainda hoje vinha a ouvir aqui na rádio que num hospital, penso eu, se não era na Amadora, era por ir para aqueles lados, ou em Louros, o tempo de espera no serviço de urgência é 17 horas. Portanto, isto é inadmissível. Portanto, as pessoas, obviamente, que ficam desiludidas, ficam zangadas, porque não é aceitável que a espera seja 17 horas. Porquê é que é 17 horas? Porque provavelmente algumas das pessoas não têm médico de família, e os que têm médico de família se calhar foram ao seu posto de saúde, mas não tiveram marcação imediata, e porque o centro de saúde a que pertencem não tem os recursos humanos totais e a disponibilidade de horários para os atender de imediato ou num prazo curto razoável, não é? Mas porque o centro de saúde também marca-se uma consulta só passado 4 meses ou 5, e quem está doente na hora não pode esperar 5 meses para ser visto por um médico. Mas o que é que isso significa? Significa que, como isso acontece já há vários anos, as pessoas as que podem, obviamente, vão recorrendo à medicina privada, aos hospitais privados, e, portanto, no hospitais privados que acabam por retirar os médicos do público, não é? Sim, para o privado, porque é um ciclo. O privado está a crescer porque as pessoas são obrigadas a recorrer ao privado, e depois perdemos os médicos no público. Exatamente, e portanto, aliás, está bom de ver que quase todos os médicos do privado saíram do público, do mesmo modo que nos anos 80 e sobretudo a seguir ao 25 de abril, nos anos 80 e princípio de 90, com as privatizações de muitas empresas que eram empresas públicas, e com a reformulação das organizações e da própria gestão, onde é que a atividade privada, as empresas, foram buscar os gestores? Ao setor público. E, portanto, o setor público ficou muito depauperado, a organização do Estado ficou muito depauperada de quadros, porque eles migraram para as empresas privadas que foram privatizadas. O mesmo aconteceu com a saúde, à medida que os hospitais privados, as clínicas privadas e toda a atividade privada na saúde foi-se desenvolvendo, eles foram recrutando e houve uma migração dos melhores profissionais, não sei se todos, mas pelo menos alguns dos melhores profissionais que estavam no público migraram para o privado. Tinham melhores remunerações, tinham melhores condições de qualidade de trabalho, instalações novas, aparelhos novos. Portanto, porquê? Porque o Estado, como eu dizia há bocado, durante muito tempo, e o Estado é muito mais demorado a resolver estas coisas do que os privados, não cuidou atempadamente de dotar as estruturas de recursos humanos. Quando digo recursos humanos, digo todos os recursos humanos, sejam administrativos, sejam médicos ou enfermeiros ou psicólogos, seja o que for. E, portanto, como isso demorou muito tempo, os serviços públicos, os centros de saúde e os hospitais, enfim, toda a estrutura, e os institutos, toda essa estrutura, o Serviço Nacional de Saúde ficou em desvantagem, entre aspas, em desvantagem momentânea relativamente àquilo que é o setor privado. Ora, há necessidade urgente, penso que há vontade política de todas as forças políticas, acho eu, de alterar rapidamente este estado de coisas, porque é a saúde dos portugueses que está em jogo. Claro. Ou seja, para resumirmos aqui o nosso tema de hoje, estas políticas, então, que já foram recomendadas em 2013, em Portugal não vemos nada disto, afinal, o que é que falhou em Portugal? Bem, olha, eu penso que no atual Ministério da Saúde, que ainda está em funções, portanto, embora demitido, eu não quero jurar, eu não quero afirmar, mas eu penso que havia uma Secretaria de Estado de Promoção da Saúde. Eu pergunto aos ouvintes se alguém conhece, ou se conhecem, alguma ação desenvolvida por esta Secretaria de Estado no sentido de promover a saúde. Bem, eu não conheço. Pois, portanto, está muito retraída e, digamos assim, muito escondida, digamos assim, no meio mediático. Porquê? Bem, é verdade, eles fazem ações
nas escolas, de promover a alimentação saudável, isso Mas também é são importante. coisas casuísticas, são coisas coisas momentâneas. mínimas, que depois se calhar fica por ali. O que é que se vê muito nas escolas? Eles tentam promover a alimentação saudável, depois o que é que acontece? As pessoas não comem na escola, vemos o McDonald's cheio na hora do almoço. Não, ainda é mais grave do que isso. Pois Olha, é isso. basta ir a um hospital, basta ir a um hospital central. Dentro de um hospital não se pode fumar. Faz mal à saúde. Mas dentro do hospital tem muita comida, máquinas de comida fast food, Pois. que também fazem mal. Também para as pessoas esperarem 17 horas têm que comer qualquer coisa, Mas senão morrem de fome. podia ter nas máquinas comida saudável e não ter comida de com chocolate, excesso doces, de açúcar, sim. com excesso de sal e com outros produtos, como, portanto, alimentos processados. Vem muita alimentação. Como é que é possível proibir fumar, e está bem, dentro de um hospital ou dentro de uma escola, e no caso das escolas, à volta das escolas não faltam fast food e comida que faz mal às crianças. Do mesmo modo, é a mesma coisa, do mesmo modo que nós gastamos um dinheiro imenso, nós, o Estado, para as doenças mentais, e temos na televisão todos os dias a fazer campanhas para os jogos online que provocam as tais doenças mentais. Ou seja, há aqui de facto muita coisa a fazer, até de regulamentação e de legislação, de reforma. Vamos ver se daqui para o futuro, no futuro próximo, se há vontade e se começam a aparecer as tais reformas profundas em alguns setores, nomeadamente no setor da saúde. Isso é fundamental. E para isso é necessário, obviamente, que a população também pressione, esteja esclarecida e obviamente, tenha melhor literacia em saúde. Se isso acontecer, os poderes políticos e governamentais acabarão por seguir esse caminho. Bem, mais uma vez, o importante é a prevenção e não a cura. Como já Certo. falámos aqui várias Bem, vezes. eu defendo a minha dama e é nisso que estou. Eu procuro incutir nos utentes ou nos doentes que me chegam ao meu consultório promover essencialmente a saúde. Obviamente, se estiverem doentes, eu procuro minimizar, digamos assim, os malefícios já feitos, ou estancar, digamos assim, os malefícios que estão a ser feitos. Mas tento sempre essa preocupação. Primeiro a prevenção e depois a cura. Bem, ficamos por aqui hoje. Regressamos então daqui a 15 dias com mais assuntos relacionados com a Certo. saúde. Um bom dia a todos os ouvintes.